Bom, dando seguimento a esse conjunto, esse bloco, né, de materiais de apoio para o trabalho, agora vamos falar um pouquinho sobre algumas questões que envolvem o processo de globalização no campo das artes. Então, quando a gente fala de economia das artes, né, já falei sobre esse aspecto em vários outros momentos, nós devemos levar em conta pelo menos três perspectivas de abordagem, né, ou três visões de mundo que estão associadas a essa noção de economia das artes. A primeira é a visão sistêmica, então entender, né, que a arte ela integra um sistema, esse sistema é um sistema simbólico, é um sistema que envolve aspectos da cultura pública, né, e da cultura da recepção das obras, né, numa cadeia, né, que termina num processo receptivo, né, e que envolve uma dimensão política, né, de políticas públicas para esse campo, né. Há uma outra perspectiva da visão do sistema, mas pensada como mercadológica, aquela que a gente entende que a economia das artes, na verdade, ela não é só o sistema, mas ela é um sistema de comercialização e mercantilização, no qual existe um processo de especulação em torno do bem artístico, né, em torno das artes, né, que permite uma oscilação do valor, né, baseado numa noção de consumo mais do que numa noção política do bem e simbólica, né, vamos dizer assim, né? O simbólico aqui ele surge, né, ele se relaciona diretamente com a dimensão econômica, né, especulativa, com a especulação econômica do valor, né? O que faz com que haja uma valoração tanto da dimensão de investimento material, o tempo gasto, né, o tempo formativo, né, toda a trajetória do artístico. Então, todos esses elementos que a gente chamaria de políticos e simbólicos entrariam como dimensão material, né, gerando algo que teria que ter uma equivalência na dimensão financeira, que é o que permite a especulação das obras no mercado, né? O que permite a gente entender, por exemplo, de tempos em tempos, uma oscilação brusca, né, dos valores das obras e dos artistas no ambiente cultural, quando a gente fala de valor financeiro, né? Essa dimensão mercadológica, ela também envolve todos os impactos de tecnologia, né, que permitem transformações de caráter estrutural, né, nas próprias obras, né, e, é claro, na cadeia produtiva como um todo. E uma perspectiva valorativa, né, baseada na ideia da teoria do valor, né, vocês podem ver outros vídeos que vão falar sobre o tema do valor aí, né, que seria realizar uma cadeia de questões e perguntas sobre um elemento descricionário de todos os itens valorativos que uma obra mobiliza, né? Bom, uma coisa muito importante, autor já citado em outros momentos, né, que considero bastante estratégico para colaborar com um pensamento bastante ativo na abordagem da economia das artes, que é o Howard Becker, é pensar então qual é o ponto de vista adotado por artistas e pela comunidade artística no presente momento, para entender como é que internamente, né, esse grupo concebe o que é arte. Então, percebemos que um fator ele vem sendo cada dia mais integralizado ao processo cultural e da feitura artística, que é o seu processo de internacionalização, né? E como essa internacionalização ela vai também gerando, né, critérios de ordem cultural, identitária e estética, né, que são eminentemente colocados, né, no risco, na cena, né, de um debate mundializado, né? Então eles se mundializam e ao mesmo tempo sofrem a crítica mundializada, né? É um processo que visa transformar mais aceleradamente não só a arte em produto, serviço, né, em bem material econômico com valor especulativo, mas também num patrimônio com valor especulativo, né? Para que haja uma certa estabilidade em alguns pontos do próprio sistema cultural, que é um sistema extremamente dinâmico, veloz, né?
como todo o sistema volativo, ele acaba se transformando muito, as regras, né, os ditames internos, os gostos, as modas, né, já que estamos falando de fluxos, eles acabam afetando diretamente, né, a configuração do próprio sistema. Mas é preciso também construir, né, certos ícones ou certos elementos estruturantes, né, que funcionarão como elementos de patrimonialização do ambiente cultural. Né? Bom, esse mercado internacional é um mercado que visa, né, expandir e estabilizar realmente uma cadeia, né, mercantil, desde a distribuição, circulação até uma cadeia de marketing, né, e sempre pensando em critérios que são cada vez mais altamente mundializados. Né? Então, hoje, um debate sobre qualquer forma de apresentação a mais grupalizada, tribalizada, identitária, acaba conversando e sendo contaminada por uma maneira mais ligada a um marketing mais global. Né? O que também ajudou, né, a constituir esse fator é a presença de um elemento que redesenha, né, a estrutura das obras, a estrutura do processo de trabalho, a estrutura do processo produtivo, que é a presença de uma cultura altamente tecnológica e o modo como ela afeta diretamente toda a cadeia produtiva. Então, esse capital que se produz, esse mundo artístico e cultural, ele pode ser descrito sob diversas formas. Então, há várias maneiras de descrevê-lo. Né? Ele pode ser pensado uma descrição de cunho mercantil, como um produto, uma mercadoria, né? E ser tratado contemporaneamente, né? Arregimentado a uma forma de apresentação de marketing do produto, né? No caso dos mais liberais e mais inseridos, vamos dizer assim, e os mais apocalípticos ou críticos ou do próprio marxismo cultural, abordando essa ideia da mercadoria e do produto como mercadoria no sentido crítico, como uma fetichização da mercadoria, né? Seria uma, dizer assim, a outra visão do próprio processo determinado como marketing de produto, né? Aí é claro que cada um vai encontrar a maneira mais que lhe agrade também de se posicionar nessa leitura. Né? As ferramentas existem, né? E elas acabam se contaminando de uma maneira ou de outra, né? Seja porque fazem um agenciamento crítico, uma leitura crítica, ou seja porque se interessam em realmente oferir esse valor e produzir esse marketing, né, de produto. Né? Uma outra forma de descrever o capital artístico e cultural é também não só a mercantil, que mercantil envolve a mercadoria e o processo de mercantilização, né, envolvendo a comercialização, então toda a estratégia que transforma aquilo numa cadeia comercial, mas o valor financeiro, então a especulação do valor financeiro. Né? O fator marketing aqui também entra, mas muito mais que marketing de produto explicitamente, é um marketing de segmento, é um marketing de marca. Né? Então, vejam como é importante diferenciar o que é produto e o que é marca, que não são exatamente a mesma coisa. Há momentos em que esses dois elementos estão próximos e se contaminam, mas não são a mesma coisa. Né? E uma cultura que alguns teóricos da área da administração, dos recursos, né, administrativos vêm desenvolvendo já há décadas, e no Brasil também há uma forte presença disso no setor publicitário, na área de negócios, nesse campo do audiovisual, né, que é a cultura do branding, que é a cultura do gerenciamento da marca, né, criando um sistema de como eu vou distinguir e o que eu devo associar à minha marca, né? Quais são os serviços, quais são os elementos que eu posso agregar. Nós percebemos que isso se expandiu, né? E deixou de ser um nicho das grandes empresas, dos grandes negócios, agregar um tipo de valor meio homogêneo, unilinear, blocado, né, compactado, tipo, então o sabão em pó vem de tal coisa, né, e agrega tal coisa,
E a gente percebe que praticamente todas as cadeias, as micro cadeias de produção, os pequenos agentes, né, os pequenos empreendedores, né, de pequenos negócios, né, todos eles fazem de alguma maneira alguma cultura de branding, né, seja agregando, por exemplo, né, a sua marca, o apoio à praça que fica em frente à minha padaria, né? Então, eu estou agregando uma coisa, estou ali fazendo a manutenção de um espaço aberto, né? E com plaquinhas que indicam o nome da minha padaria. Né? Então, como é que eu vou fazer a gestão desses elementos e o que vai sendo agregado como valor à minha marca? E isso vai produzindo também uma especulação financeira que pode ir ampliando o espectro de valor monetário, a monetização da marca, pelo que ela vai somando, né? Vai ficando cada vez mais robusta. Né? Uma outra forma de descrever o capital cultural e artístico é tecnológica. Né? A tecnologia ela é uma forma de se escrever hoje, ela é um tipo de escrita. Né? E é o impacto, né? Mas também a forma como um ambiente artístico, um determinado grupo, uma comunidade agrega, se associa, né, uma cadeia de desenvolvimento técnico e tecnológico, a gente percebe cada vez mais, né, uma maneira de abordar o capital cultural. A outra é a que eu chamaria de cognitivo-sensorial, né? Então ela é, na verdade, sensorial, perceptual e cognitiva, e ela pensa muito a dimensão da arte como uma forma de conhecimento. Né? Ela pode tanto estar agregada em uma dimensão paradigmática social, experimental, pedagógica, quanto também ser pensada como um dos elementos que integra as formas cognitivas, né? E, portanto, ela também transita, né, de uma zona mais emocional, né, do sensorial perceptual, para, para ser considerada como algo que produz cognição no campo social. Bom, uma coisa que a gente nunca deve esquecer, né, na nossa agenda de trabalho é que, por mais que haja relações entremeadas, uma trama complexa, né, das posições que a arte ocupa, né, e por mais que ela seja atravessada por todos os outros sistemas e todos os agentes de outros sistemas, né, existem mecanismos, né, como já apontado por Bourdieu e também por Becker, existem mecanismos que foram se consolidando, especialmente a partir do século XVIII, século XIX, para a autorregulação do sistema artístico. Isso leva a gente a acreditar cada vez mais que um dos papéis que é mais importante de ser estudado é o papel dos agenciamentos internos, né? Então, as trajetórias profissionais, as carreiras profissionais, as biografias, elas ganham uma outra dimensão nessa abordagem do sistema das artes, né? Enquanto um sistema econômico de cunho particular. Né? Esses agentes não são só os artistas isoladamente, né, nas suas biografias, suas trajetórias pessoais, mas são os agentes pensados como agentes públicos, né? Então pode ser o artista enquanto figura pública, mas também pode ser um organismo, uma secretaria de Estado, uma coordenação artística, né? Não representada por um indivíduo exclusivamente, mas que se torna um agente de uma política pública, que se torna um representante de uma fala de um sistema jurídico em funcionamento, operante, por exemplo, né? Uma equipe que cuida, por exemplo, de editais públicos do Estado, ela acaba se transformando num agente interno do sistema extremamente preponderante. Mas é claro que não devemos desconsiderar a presença, né, e a relevância da própria comunidade artística. Né? O artista pensado como produtor, como gestor, mas ainda mais, né, e como especulador de produção, é algo que devemos realmente levar em conta, né, na nossa agenda de trabalho. Né? É preciso que a gente perceba como o artista ele se distribui, né? Então, algumas vezes ele é o artista, né? Na cena, no trabalho, enfim. Outras vezes ele é efetivamente aquele que ocupa o papel
do trabalho da produção da maquinaria como um todo, né? Outras vezes, ele é o gestor do processo. Então, ele faz um acompanhamento de marca, ele faz um acompanhamento, uma representação pública, então ele representa aquele projeto publicamente diante de um sistema jurídico, por exemplo, Estado, né? Então, ele é aquele que assina documentos, ele não produz a maquinaria cotidiana, mas ele é aquele que, por exemplo, apresenta os relatórios, ele apresenta as planilhas de conta, né? Então ele é o gestor mais global, né? E é também aquele que pode especular, né, em relação aos acontecimentos de um determinado momento no mercado artístico, né? Isso permite que a gente pense de uma forma bastante visualizável, né? Eu sei que pode parecer às vezes estranho, isso, né? Mas a ideia de um mapa de agentes, né? E o modo como eles operam e atuam no próprio sistema, né? Incluindo, né, a gente mesmo como agentes desse sistema. Bom, eu fiz uma lista, né, de vários perfis de agentes, né, do sistema, né, começando lá por antigos agentes, né, se existisse, né, o Ministério da Cultura, ou hoje uma Secretaria Especial de Cultura, FUNARTE, colegiados, né, organismos estaduais, organismos municipais, conselhos, né, agentes como o SESI, o SESC, observatórios culturais, SEBRAE, SENAC, Itaú, né, empresas de produção, os próprios eventos, organizações não governamentais, né, de cunho social, as OS, todos esses integrando aí, né, a formulação de um campo dos agentes do sistema das artes. Né? E ainda mais os agentes internos do próprio sistema. Né? Curadores, educadores, peritos, né, avaliadores, críticos, o público especializado e não especializado, jornalistas culturais, profissionais de marketing cultural, produtores culturais, profissionais de branding, né, gerenciadores de marca, né, então marketing de marca, gestores e produtores, financiadores, especuladores, bancos, né, que dão financiamento para um grupo, para um projeto, agentes do poder público, técnicos, conselhos de cultura, representantes setoriais, diferentes públicos das artes e analistas econômicos de mercado. Tudo isso integra essa trama, essa malha extremamente complexa do sistema artístico e cultural.